Ontem o Fortaleza ganhou do Corinthians, que se afundou ainda mais na zona de rebaixamento, e a segunda-feira está sendo ainda mais difícil para o presidente Augusto Melo. Mais cedo no meu blog eu dei que hoje, pela primeira vez, a Comissão de Ética de fato se reunir presencialmente para falar sobre o processo encaminhado a ela pela Comissão de Justiça contra 7 dirigentes e ex-dirigentes, depois de 3 meses de vai e não vai, em relação a infrações que eles teriam cometido contra o Estatuto e também provas que vinham do inquérito policial. Agorinha, um grupo de 51 conselheiros aproveitou a presença das lideranças, tanto do Conselho de Ética, como da Comissão de Justiça, como do presidente do Conselho do Clube, que são necessários para assinarem esse protocolo, para protocolar o pedido de abertura de impeachment contra o Augusto Melo. 51 conselheiros de várias chapas, essas ainda só da oposição, fizeram este protocolo com o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior. Segundo o regimento interno, o Romeu Tuma Júnior tem 5 dias para encaminhar a Comissão de Ética. Como estavam presentes também o presidente da Comissão de Ética, Robson Medeiros, ele também já tomou ciência, ainda que oficialmente, pelo protocolo e andamento das coisas no Corinthians, ele ainda não tenha recebido esse pedido de abertura de processo de impeachment. São duas coisas diferentes, o que já chegou à Comissão de Ética, vinda da Comissão de Justiça há 2 semanas e que de hoje começaram, de fato, os trabalhos, uma reunião presencial começaram os trabalhos, com esse pedido específico de impeachment, que agora é oficial no caso do Corinthians. A Comissão de Ética do Corinthians, ela não analisa, ela julga. Depois de julgado se o pedido é precedente ou não, ela encaminha o seu veredito ao pleno do Conselho Deliberativo. Os 300 conselheiros do Corinthians votam se acham que sim ou não é necessário a abertura de um processo de impeachment. Se aberto, quem decide pelo impeachment do presidente do Corinthians é a Assembleia Geral dos Sócios. Os conselheiros decidem se deve ou não abrir o processo, quem decide se sim ou não são os sócios. Mas a partir do momento em que os conselheiros aprovarem a abertura do processo de impeachment numa reunião, ainda que terá que ser marcada pelo presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, depois da análise da Comissão de Ética, o presidente precisa responder ao processo afastado. Hoje, 26 de agosto, depois de 2 meses da tentativa de entregue dessas assinaturas, num dia em que tivessem presentes e que tivesse esse movimento, aconteceu o pedido de abertura de inquérito do impeachment do Corinthians. Corinthians que está na 18ª posição, Renato, que tem menos ponto do que jogo e agora mais ponto do que jogo para fazer. Acho a matemática quase que impossível, só resta mesmo uma tentativa no dia 26 de agosto de contratar jogador. Então, hoje já foi anunciado mais um volante e vai ser anunciado mais um atacante. A gente tem aí os vídeos, se você quiser colocar, Maria, enquanto o Renato fala. E mais um jogo em que o Corinthians jogou bem. Do mesmo jeito que não joga bem e ganha campeão, joga bem e perde, cai. Pois é, Marília, eu vejo a situação do Corinthians muito complicada. Eu não sou capaz de dizer agora se o Corinthians vai cair ou não. Até porque ele tem que fazer 45 pontos, né? Aquela conta mágica. Às vezes cai com um pouquinho menos ou sobe com um pouquinho mais, mas enfim, é por aí. E ele precisa ganhar 7 dos 14 jogos que faltam. É muita coisa. É muita coisa para um time que tem até agora apenas 4 vitórias. E pior, para um clube que vive essa ebulição política que o Corinthians vive. O nosso bravo Augusto, ele parece que nem olha para as contas do clube, né? Ele não paga ninguém e continua a contratar. Eu fico boquiaberto de ver como é que alguém ainda vem para o Corinthians, sabendo que muito provavelmente não vai receber, vai ter que brigar na justiça depois. Para que contratou o Pedro Raul, minha gente? Bastava ter dado um Google nas atuações do Pedro Raul no Vasco e viria que ia ser uma roubadaça. Pois eles trouxeram o Pedro Raul, e o Pedro Raul continua a perder gols inacreditáveis, como perdeu nesse último jogo. Agora estão atrás de um número 9. Quem será esse número 9? Quanto custará esse número 9? Enquanto está o rombo do Corinthians atualmente? Ninguém sabe. O que mais falta no Corinthians é transparência. Eu acho que a situação do clube é pior do que a situação do time, que já é muito ruim
e que vai ser difícil de escapar. Não cravo que já está rebaixado, não. Mas se escapar, vai ser mais ou menos como o próprio Ramon Dias fez no ano passado no Vasco, na última rodada. Porque o time realmente não mostra nenhum poder de reação. Até como você falou, jogou melhor do que o Fortaleza a maior parte do jogo. Você tem a coberta de razão. Mas depois não soube decidir e foi castigado no final com o gol do Pikachu. A coisa está ruim, quer dizer, está ao contrário do Flamengo. O Flamengo não está jogando bem e está conseguindo ir. E está conseguindo sobreviver nas 3 competições. O Corinthians não. O Corinthians, às vezes, até joga melhor, mas perde. Isso é um péssimo sinal. Ô, Casão, tem o Ricardo Implacável aqui mandou um superchat perguntando se vai cair ou vai se salvar. Você já tem o veredito? Perguntando para você especificamente. Eu acho assim, ó, antes do jogo com o Fluminense, eu gravei um vídeo e falei: o Corinthians precisa fazer no mínimo 3 pontos entre Corinthians, entre Fluminense, Fortaleza, Flamengo e Botafogo. Nossa, me acharam louco. Como 3 pontos? Tem que fazer 6, 7. Só que é só olhar os adversários e olha os resultados do Corinthians que você vai ver. 2 jogos, só fez 1 ponto. Domingo joga o Flamengo em casa. Não é favorito. E depois vai jogar com o Botafogo lá no Newton Santos, que também não é favorito. O Corinthians pode, nesses 4 jogos, ao invés dos 3 que eu falei que era o mínimo que podia fazer, pode fazer 1 só. Ou pode fazer 2 só. Ou então ganha do Fluminense, ganha do Flamengo, ganha do Botafogo. Que aí, se acontecer isso, você fala: gente, falar isso agora, nesse momento, é absurdo quem falar que o Corinthians pode ganhar do Flamengo em casa e ganhar do Botafogo fora. Então, o Corinthians, na minha visão, ele corre um sério risco de cair mesmo, de verdade. Porque time que não faz gol não é campeão e time que não faz gol cai. Né? Time que não faz gol cai. O Corinthians não faz gol em ninguém. O ataque do Corinthians é inofensivo. O ataque do Corinthians se atrapalha sozinho. Ou o cara a cara, sem goleiro, com a rede na frente, coloca o pé completamente de uma forma errada, como o Pedro Raul, ou o outro atacante que sai na cara do gol e tropeça na bola e cai na cara do goleiro. Né? Então, os dois atacantes... Falando no Yuri Alberto, porque eu acho mesmo que o Pedro Raul nem identificação que ele tem, o Yuri Alberto ainda tem. Queria que você falasse do Yuri Alberto, do que falta de campeonato até agora e dessa proposta do Southampton, que o Corinthians, essa sondagem que o Corinthians recebeu. Eu acho uma calamidade abrir mão de mais um jogador, talvez um dos poucos ainda do elenco que sabe alguma coisa da camisa do Corinthians, mesmo fazendo ou não fazendo gol a essa altura do campeonato. Então, mas queria saber a sua opinião, se é um momento de abrir mão do Yuri Alberto. Então, o Yuri Alberto, ontem, por exemplo, na hora que ele entrou no lugar do Pedro Raul no intervalo, o time melhorou. Porque ele se movimenta, ele chama a jogada, ele é aguerrido, ele é voluntarioso. O que falta para ele? Fundamento de chute no gol, sabe? Fazer gol. Isso tá faltando para ele, né? Pro Yuri Alberto. Mas, se o Yuri Alberto for embora, gente, aí o ataque do Corinthians esquece. É nulo. Porque a gente não sabe quem vem. O Corinthians precisa de um cara... Quantos jogos faltam? 14, né? 14 jogos. O Corinthians precisa de um cara que faça pelo menos 6 gols que dê pontos para o Corinthians. Não adianta fazer gols e o time perder. Precisa fazer gols que dê 3 pontos para o Corinthians, pelo menos em 3, 4 jogos. O Corinthians precisa de cara que faça gols. Qual é o artilheiro do Corinthians no campeonato, Marília? Você sabe? Yuri Alberto. Não é, na temporada. Não, na temporada não. Na temporada não interessa. Porque os gols que ele fez na temporada não foram no Brasileiro. Para salvar o Corinthians. Quantos gols ele fez? Mas é que é alguém que faz gol, né, Casão? Mas é alguém que faz gol. Não, tudo bem. Mas o campeonato é agora. Ele tá caindo. O Corinthians tem Copa do Brasil essa semana, depois tem Copa Sul-Americana. Não, ele tem 4 gols. Jogar nesse... Não, mas eu tô falando que não pode abrir mão. Eu tô perguntando só quantos gols ele tem no campeonato. 4. No Brasileiro, 4. Ele precisa fazer mais 6. Porque se você for esperar 6 do Pedro Raul agora, você pode esquecer. Então, se o Yuri Alberto sair do time, né, apesar de ele não estar fazendo gol, o Corinthians dificilmente vai conseguir se salvar. Porque eu já acho que é difícil se salvar com ele e com o Pedro Raul. Só o Pedro Raul aí.
O Corinthians precisa de um atacante que faça 6 gols. E nesses 6 gols, ele dê 3 vitórias pro Corinthians. Em 6 gols, tem que dar 3 vitórias pro Corinthians. Pelo menos para continuar tendo chance de se salvar. Porque 4 gols para um atacante no Campeonato Brasileiro é pouco. Não faz. Tanto que ele tem 4 gols e o Corinthians está na zona de rebaixamento. Né? Os outros gols que ele fez, que são somados, sei lá, 14 ou 16 gols no ano, são em outros campeonatos. Nós estamos precisando que o Corinthians faça gols agora, no Brasileiro. Não importa a Copa do Brasil, Sul-Americana ou Paulista para trás ou o que ele já fez. É agora que precisa. Campeonato Brasileiro precisa de 6 gols com 3, que dê 3 resultados positivos para o Corinthians. Seja o Yuri Alberto, seja quem for. Ô, Renato, você também ganhou reforcinho. A gente mostrou agora há pouco o reforço do Corinthians. A semana começa com essa turbulência. Marília, deixa eu só falar uma coisinha sobre o Corinthians, já que você vai passar para os reforços do Flamengo. Não, eu só ia dizer que tem um outro fator agravante na situação do Corinthians, que é o fato de que do 6º colocado para baixo, então do 7º colocado em diante, só Corinthians, Vitória e Atlético Goianiense tem 24 jogos. O que significa que todo mundo que está acima do Corinthians, fora o Vitória que está ali, tem jogos a menos do que o Corinthians. Inclusive o Cuiabá, que está atrás, tem 2 jogos a menos, o Fluminense tem um jogo a menos, e tem um monte de gente ali em cima que tem 2, 3, 4 jogos a menos, no caso do Inter. Então, o Corinthians tem aí mais pontos. Assim, a situação do Corinthians pode se tornar pior do que ela já é atualmente, dependendo do que acontecer nessas rodadas que ainda precisam ser cumpridas. Então, é muito ruim, e eu concordo com vocês. Time que não joga bem e vence tem cheiro de campeão, que é o caso do que está acontecendo com o Fortaleza, e time que joga bem e perde é o que aconteceu com o Palmeiras, quando o Palmeiras caiu em 2012, é o que aconteceu com o Grêmio, quando o Grêmio caiu. Você olhava o time jogar e você falava, esse time não é tão ruim assim. E ainda assim ele perdia. Então é uma situação muito difícil, e com esses jogos de diferença pode se agravar ainda mais nas próximas semanas. A gente falou do Corinthians, a gente vai falar do Flamengo agora. O Renato ficou 1 hora falando das maravilhas do Alexandro, do Michael, do Acaraz. Teve a live a gente aqui no UOL, antes do programa, aqui antes do fim de papo, um dia por semana, cada um tem a sua live. Os times têm a live do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians. E hoje é o dia da live do Flamengo. Calhou com o gol do Michael, com a chegada do anúncio do Alexandro, Alcaraz chegando, Titinho estreando técnico com vitória. É só notícia boa no Malvadão, Renato. Em termos de reforço, eu concordo com você. O Michael parece que nem tinha saído do Flamengo. Impressionante como é que ele vestiu a camisa e saiu para jogar como se tivesse jogado no final de semana anterior. Jogou muita bola, fez o gol, um gol importantíssimo, e o Flamengo venceu, mesmo sem jogar muito bem. Mas o Michael jogou bem, o Luiz Araújo jogou bem, o Gerson jogou bem, o Léo Ortiz. Tite, pelo amor de Deus. Vou repetir uma frase do Carlos Alberto Torres, quando assumiu o Flamengo em 83, e aí tinha um garoto que entrou na base, que jogou muito bem, e ele disse no vestiário, o Flamengo a partir de agora é Bidu e mais 10. Ô Tite, o Flamengo é Léo Ortiz e mais 10. Não interessa se ele vai ser volante ou se vai ser zagueiro, ele tem que ser titular, mano, pelo amor de Deus. Agora, os reforços são realmente promissores, né? O Alexandro, lateral, jogou na seleção brasileira, jogou na Europa, um jogador que tem todas as condições de entrar ali e resolver um problema que se agravou com a contusão do Vinha e que está sendo um caso, um buraco ali nas costas do Ayrton Lucas, né? Gol toda hora por ali. Então, acho que a chegada do Alexandre seria muito bem-vinda. A do Alcaraz, que também está fechando hoje, é para formar um trio no meio-campo, do qual sempre jogarão apenas 2. Você vai ter De La Cruz, Alcaraz e Arrascaeta. Sempre jogarão 2, dificilmente jogarão os 3 juntos. Mas como os 2 jogadores, os uruguaios, são jogadores que costumam se machucar, o Arrascaeta está novamente no departamento médico, o De La Cruz está sendo poupado porque está empurrando com a barriga, um problema no joelho, a chegada do Alcaraz também é muito promissora. E ainda tem o Gonzalo Plata, né, que é o equatoriano também, que é um corisco lá pela ponta direita. Os reforços são animadores. Agora, uma coisa é o papel, outra coisa é você botar em campo e funcionar. Eu lembro sempre que o Flamengo teve
no mesmo time Alex do Palmeiras, do Cruzeiro, Edilson, Petkovic, Gamarra, Vampeta e não ganhou nada. Com essa seleção que o Flamengo fez na época da ISL. Claro que agora é diferente, agora não atrasa mais salário, as coisas estão mais equilibradas financeiramente, mas nem sempre o jogador chega e entrega o futebol que se espera dele. Temos um exemplo do Palmeiras que, para mim, é decisivo. Borra. Borra veio como grande centroavante do Del Valle, o grande centroavante da América do Sul, não jogou nada no Palmeiras. Agora voltou para fora, está jogando muito lá fora também. Então, tem que ter um pouco de cautela. Mas o Flamengo, pelo menos dessa vez, ainda que com atraso, contratou uns reforços à altura do que ele precisa para continuar disputando os 3 títulos que está, até agora, aos trancos e barrancos, mas está vivo nas 3 competições. Quem está vivo nas 3 competições também, e a gente passou um mês meio que falando pouco, foi do São Paulo. O São Paulo deu uma sorte na bolinha que a gente falou, bom, essa oitava de final do São Paulo, com todo o respeito que merece o esquerdo aqui, e o tratamento institucional exemplar que o São Paulo está dando na retaguarda, que o jogador uruguaio se recupere, que a família dele tenha retaguarda aqui no Brasil. Imagina passar por essa situação ainda fora do seu país, uma mulher que acabou de dar à luz a esposa dele. Mas o São Paulo, que tem feito igual o Zubeldia, os chiliques todos, ele tem feito igual o Vojvoda. Ele tem usado o time reserva e o São Paulo está lá. O São Paulo não sai do grupo do pelotão de frente. Está nas 3 competições, venceu no final de semana. Quando perdeu semana passada para o Palmeiras, daquele jeito, 2-1, foi para o time reserva e não foi goleado. Não faz jogos exuberantes, é verdade. O primeiro jogo contra o Nacional fora de casa foi naquela linha do limite, na volta de casa ganhou por 2-0. O São Paulo está nas 3 competições, essa semana tem o Galo, o casal, e depois tem o Botafogo, daqui um mês só o Botafogo, aliás, 3 semanas o Botafogo, e está lá no pelotão de frente. Faz algum tempo que a gente não vê o São Paulo consistente dessa forma. Eu não estou dizendo que o São Paulo disputa o título brasileiro, acho que não disputa, mas para ser campeão da Copa do Brasil no ano passado com o Dorival, era só Copa. Ai, meu Deus, com o Diniz, para ser campeão brasileiro e depois não conseguiu, largou as Copas. Então, cada hora era uma coisa. Agora o São Paulo está conseguindo carregar as 3 mochilinhas ali. Uma melhores que as outras, mas está carregando as mochilinhas. Eu acho que no brasileiro fica lá em cima, não cai, não cai, não cai para a segunda divisão, não desce muito ali, vai ficar lá em cima, não vai disputar o título. Eu acho que não tem ainda um time para disputar o título. Pode ir à frente, pode ir adiante na Copa do Brasil e também pode ir adiante na Libertadores. Mas eu acho que a coisa mais importante para o São Paulo, o que aconteceu de melhor para o São Paulo foi o Rames Rodrigues ter ido embora. O Rames Rodrigues ia ser um problema para o São Paulo enorme, sabe? Ia ficar lá perturbando, ia querer jogar, toda hora ia ter bico, e aquela coisa toda, o ambiente ia ficar pesado, jogadores não iam gostar, ia ficar mal com a torcida ia vaiar, enfim, ia ser um inferno. Ele saiu, o São Paulo ficou na boa. O São Paulo ficou ótimo. E outra coisa, o São Paulo caiu do céu com o Rames Rodrigues. Aí ele fez o que fez, se ofereceu para o Atlético de Madrid, não deu, River não deu, não sei quem não deu, Everton não deu, foi para o Raio Vallecano. Compara o Raio Vallecano com o São Paulo. Foi onde ele foi parar, no Raio Vallecano, Rames Rodrigues. Então o São Paulo se livrou de um problema. Por isso que eu acho que está mais leve. O Zubeldia também não tem muita preocupação com o grupo, todo mundo aceita, todo mundo está fechado ali, e o São Paulo vai adiante. Eu vejo o São Paulo bem mais forte para o ano que vem. Se não sair o Zubeldia, se ficar ali, contratar mais uns caras, eu acho que aí o ano que vem já pode entrar na luta de Campeonato Brasileiro também. Mas por enquanto são Copas. Mas tá vivo aí. Acho que a torcida do São Paulo tá delirando, né? Porque quanto tempo faz que o São Paulo, pelo menos, não tinha uma equipe competitiva assim, que ganhava jogos, que ia adiante nas competições. Enfim, São Paulo tá na boa. Tá na boa. Mesmo que não aconteça nada até o final do ano, tá? Mesmo que não aconteça nada assim, de importante até o final do ano. Mas o São Paulo tá na boa, numa preparação para um time melhor pro ano que vem. Qual